Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos retomar um tema lá dos primeiros episódios, lá dos primórdios do Café Católico e até hoje um dos episódios mais ouvidos. Vamos falar aqui um pouco de trapalhadas litúrgicas para trazer aqui também, ajudar em umas histórias novas. Aqui comigo, o Leonardo. Fala galera, tudo bem? Na atrapalhada, mas continuo servindo. É isso aí, então, pessoal. Pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então é isso, vamos. Aqui é papo solto hoje, totalmente. Tem alguma história pra começar aí, Leonardo? Cara, é igual a gente comecei falando aí que na atrapalhada, mas continua servindo, porque se a gente fosse desistir na primeira atrapalhada que deu, né, teria feito nem a primeira leitura lá, né? Porque Pois é, acontece, tem várias coisas. as primeiras leituras que a gente vai fazer ainda na primeira Eucaristia, lá na catequese de primeira Eucaristia, a participação das missas lá, é uns nomezão que coloca lá para criança ler, que é meio constrangedor lá, né? Que é meio complicadinho. Essas coisas de nome, sai cada pérola, você Nossa, fala. Nabucodonosor, que aí sai uma coisa assim, você não sabe nem. Um passado eu ri muito que eu tinha uma passagem, acho que era algum salmo, que ela falava da abóbada celeste. Daí a pessoa foi ler a abobada celeste. Tem muito, tem muito. Cara, não, daí eu servindo, né? Eu servindo lá do lado do padre, tendo que me segurar pra não rir. Cara, mas tem muita coisa. Na liturgia, eu acho que rolam umas paradinhas mais engraçadas, assim, nessa hora da leitura, que o pessoal vai muito nervoso lá pra cima. Por mais que tenha treinado a leitura, que tenha pensado, acho que o nervosismo sempre bate ali, aquela palavrinha mais complicada acaba não saindo do jeito que é pra sair. Sim, muita coisa por causa do nervosismo, sim. E às vezes, nem sempre, né? Infelizmente, nem sempre também. é, Às vezes nas comunidades as pessoas se preparam realmente com o tempo, como deveriam, né? Às vezes, também, às vezes, alguns acabam pegando mais em cima, não fica ali treinando a leitura antes. Ou aquela coisa de treinar e olhar pro missal, olhar pro lecionário, né? Vamos olhar pro lecionário, olhar no lecionário, ver onde que tá a leitura. No Sábado Santo, assim, por pouco em cima da hora, porque a gente foi fazer um ensaio para repassar tudo. Daí, se a gente não faz aquele ensaio, ia rolar uma atrapalhada engraçada à noite. Porque das pessoas que ia fazer a leitura, a gente não fez a leitura, a comunidade que eu estava ajudando, eles não foi feita a liturgia completa, né? Então Uhum. a gente pegou um mínimo, né? As três leituras do Antigo Testamento e a Epístola, o Testamento. E eu mandei para eles as leituras. Só que acontece, no que estava a Epístola ali a Epístola no Novo Testamento, antes dela vinha o trecho final da leitura anterior. E Hum, a mulher estava pronta para fazer a leitura anterior, sabe? Ela não oh, meu fazia. Deus. É tipo assim, eu tinha passado uma semana antes daquilo ali e ela ficou uma semana achando que era outra leitura, sabe? Daí no sábado de manhã, no dia, ela descobriu que não, que a leitura dela era do Novo Testamento. Mas a gente corrigiu tudo e à noite saiu perfeitinho, mas se a gente não faz ensaio na conversa, ia ser uma atrapalhada das grandes à noite ali. Aqui a gente teve essa aí no Sábado Santo também, foi dos músicos que juntou a comunidade toda, né? Aí vários ministérios de música e dois ministérios ensaiaram o mesmo salmo, né? Que são vários salmos, aí dois ministérios ensaiaram o mesmo salmo. Aí chegou na hora lá, eu vou cantar isso, não é a gente. Aí se dividiram lá e fizeram lá o outro lá de um jeito mais, enfim, meio diferente lá na hora lá. Ficou diferente. Diferente. É, o meu reitor diria peculiar. É, É peculiar. peculiar. Mas Não, tem, mas tem muito. Não, essa coisa de atrapalhada outro dia aconteceu aqui na seminário. Eu não sei, porque assim, aqui no seminário a gente sempre tem
o responsável por. Tem um liturgo cada dia, né? Vai passando, fazendo um rodízio, passando Uhum. um por um. E daí ele fica responsável de distribuir as leituras da missa, né? Por exemplo, essas coisas. E daí esses dias que aconteceu. Eu não sei se eu acho que. Às vezes a gente fala um pouco antes, também se confunde. E foi falado alguém, e eu acho que depois o outro foi pedir para confirmar. é, tipo assim, chamou alguém para fazer a primeira leitura, alguém para fazer o salmo. E um dos que foi chamado para fazer a primeira leitura de salmo foi confirmar qual que tinha chamado. E daí ele acabou colocando duas pessoas pro salmo e ninguém pra primeira leitura. O que acontece? Aí chega da primeira leitura, ficou aquele silêncio e ninguém levantava. E ninguém levantava, ninguém levantava, ninguém levantava. Tipo, daí até que alguém, tipo, resolveu levantar e fazer a primeira leitura, sabe? Pra mim se continuar. E daí no salmo, tipo assim, dois meio que levantaram ao mesmo tempo, sabe? Pra ir fazer o salmo. Daí, tipo, daí um sentou assim, o outro continuou. Oh, meu Deus. Acontece. É, Mas é que eu até brinco com os acólitos, quando eu dou formação pra eles, que eu falo assim, que às vezes eles ficam muito nervosos, né? Os acólitos, principalmente por ser mais novo ali, né? E vão servir. Eu falei assim, gente, ó, problema vai acontecer. A questão é vocês saberem disfarçar. Eu falo assim, ó, primeiro que 90% das pessoas, 90% das pessoas não sabem o que é o certo na missa. Que é, seria bom se soubesse, mas a realidade é que 90%. Então, assim, ó, gente, na maioria, se vocês manterem a cara de seriedade, o que aconteceu foi o certo. é o poker Eu, face, eu, né? falo, eu falo, gente, mantenha a tranquilidade e continua de boa. Finge que nada aconteceu. Porque isso bem que aconteceu na sexta-feira santa, porque é colocado o tapete, né, colocaram o tapete, porque né, na paixão, pro padre ia deitar em cima, e daí depois, né, Uhum. todo momento, a gente ia colocar a cruz ali, o suporte, e a gente tinha combinado com os acólitos de tirar o tapete, depois que o padre levantasse, já tirava o tapete naquele momento, né. E daí o padre levantou, e depois vinha a oração, e a gente não tirou o tapete, como se você tirar o tapete. E daí O chegou uma tapete hora ficou lá. o tapete ficou lá. O tapete ficou lá. E uma hora que o Cole ficou pra mim e falou: ai, era pra gente ter tirado o tapete. Eu falei: ah, cara, não faz diferença nenhuma, relaxa, ninguém reparou. A gente tira depois na hora que for colocar a cruz. Ninguém vai se É, tocar que o que a gente tinha combinado era outra coisa. Ainda mais com os detalhezinhos assim que às vezes é. não são liturgia, né? São coisas mais de cerimônia, assim mesmo, né, cara? Em questão da leitura também, tem, aqui a gente tem a pastoral da liturgia, que eles já estudam mais o missal ali, o lecionário, né? Aí tem uma certa facilidade ali para um jogo de cintura ali. O acólito tinha separado colocado a leitura do dia anterior, ele tinha errado a data, né? Aí o leitor Acontece. chegou lá para fazer a leitura, ele olhou e já passou a página, já procurou ali, porque ele mostrou e apontou ainda a leitura, assim, é essa. O leitor já virou e começou a ler a certa. Ali ele percebeu que o acólito tinha errado ali também. Essas coisinhas acontecem, assim. Não, e também a gente tava falando de erro de leitura, meu, histórias novas que eu não contei no primeiro, né? E de histórias novas teve numa sexta-feira da Paixão, essa comunidade que eu tava, e estavam fazendo né, a narração da Paixão de Cristo na sexta-feira ali, né? Aquela forma dialogada, né? E daí o Uhum. narrador vem lá, Jesus morre, e fala, e Jesus expirou. Mas eis que o narrador fala, e Jesus espirrou. Aí se Saúde, ajoelha, né? se ajoelha o padre, o cerimoniário, eu do outro lado. E quem disse que o padre levantava o corpo? Porque imagina, ainda mais sexta-feira da paixão, tendo que se controlar pra conseguir levantar. E ficou de joelhos, ficou de joelhos. Até conseguir, não, né, voltar a pose séria, ele levantou. E daí continua assim, mas essas coisas. Acontece, né? Aqui também do cerimoniário, talvez ele esqueceu de botar a âmbula para consagrar as partículas, sabe? Na hora da consagração. Foi pegar lá no Santíssimo e, ué, tá faltando, não vai dar para isso tudo, para esse tanto de gente.
No final lá acabou dando. Deu, Morri. mas aí quando a gente foi olhar lá, a âmbula cheinha lá no cantinho. Uma que fizeram, eu vi um outro dia, porque tem alguns lugares que eles, por causa de pessoa que é celíaca, né? Às vezes tem aqueles cálices separados, coloca só o vinho. Assim, E daí colocaram o cálice, ele tava na credência. Só que quem preparou esqueceu de colocar. Geralmente se coloca já o vinho direto dentro do cálice. E não colocaram o vinho dentro do cálice. Daí foi, passa. Daí chega na hora do padre entregar a comunhão, você pega o cálice pequenininho, tira a tampa. Opa, cadê o vinho? Não tinha nada. é complicado, é complicado. Teve o dia que a gente marcou de gravar esse episódio, um dia anterior. A gente marcou, aí eu servi na missa um dia depois. E eu falei, fica atento aqui que vai que acontece alguma coisa. Não, não quero criar material. Cara, o coroinha caiu lá do assento dele, ele foi sentar e ele, tipo, pum, caiu do meu lado, assim. Eu só olhei pra ele e falei, pronto, entrou no episódio. Eu lembrei da Bruna, falando que desmaiou e tal. O menino caiu sentado, ele foi sentar, ele passou do banco, Tipo, assim, errou o e banco. ele caiu. Ai, não, errar o banco é complicado, errar o banco é complicado. Isso acontece. Tadinho, velho, tadinho, Tadinho, tadinho. tadinho. O pessoal fica. Aquela coisa rápida que você bate no chão e já levanta, já assustado, já sentando assim, foi bem esperto, bem esperto. Outro dia, a gente tava lá, os coroinhas, eles estavam contando que os coroinhas, eles foram tocar a sineta, eles estavam Uhum. tocando, e quando foi tocar a sineta, simplesmente, tipo, a sineta desmontou, soltou, sabe, a Oh, parte, soltou tudo, e ficou, tipo, ele ficou tipo, o que que eu faço agora, sabe? E deu um barulhão, caiu no chão. Daí só catou ali, não deu mais pra tocar sineta. Eu falei, acontece. tadinho, velho. Tem umas coisas que acontecem com. Parece que é com os que mais ficam nervosos assim acontecem essas coisas. Porque tem uns Sim. que servem durante muitos anos, não acontece S- nada, tudo s- tranquilo. sim. A pessoa parece que tá tranquilo, mas tem uns que parece que persegue, né, as coisas. Aqui a gente também teve do acender o Cílio Pascal, né? E tem o Ciro Um dá Pascal. uma queimadinha ali, dá uma queimadinha ali no pavio, né? Pra ficar mais fácil pra pegar o fogo, né? Você dá um chamuscadinha nele ali com fósforo, assim. Não sei o que aconteceu que não fizeram. Pô, mas demorou, foi quase uma caixa de fósforo, tava ventando muito no dia, foi difícil, foi complicado. No final arrumaram um isqueiro lá e queimou no isqueiro lá, não conseguiu botar fogo no isqueiro. Ficou nervoso, o padre ficou nervoso, começou a ficar vermelho, começou a dar tossida. Esse do Ciro Pascal, ali o ministro foi ajudar o padre, segurando lá o Ciro Pascal, né? Porque na parte da liturgia batismal, né? Tem lá Uhum. a ladainha, tudo. E foi um dos cerimoniários, né? E no que ele vai arrumar, ele virou aquilo dali e fica aquela poça de cera. Ele virou aquela cera. Uhum. Foi tipo tudo na túnica, na veste do padre, assim. Caiu aquela cera amarela, assim, sabe? Oh, meu Deus. E o cerimoniário ficou, desculpa. Aí o padre não deu muito, tomou só um susto na hora, porque caiu aquele negócio É, quente, quente. E daí, mas daí passou assim, daí. essa semana agora eu estava servindo, uma menina passou mal na missa, né? Tava lá na comunidade. Aí ela passou mal de um jeito que tirou a concentração do padre na hora da homilia, sabe? Aí ele meio que deu uma parada assim. Acho que essa foi uma atrapalhada que veio dele. Assim. Ele deu uma, deu uma titubeada assim, e parou um pouquinho, retomou o assunto, mas você viu que ele não concluiu a linha de raciocínio, sabe? Aí depois ele virou pra mim, eu tava servindo, ele falou, vai lá e vê como é que ela tá, que eu fiquei preocupado que a minha menina mais novinha tinha dado uma queda de pressão lá. Mas, esses dias eu tava na missa que uma menina passou mal também lá, tava. Passou mal.
Porque às vezes, porque demoraram para ligar o ar-condicionado, porque, tipo assim, tava um dia que não tava quente, não tava, mas não tava quente para quem não tava com esses três copos em cima, né? A coroinha, coitada, de até ligar, de até refrescar, a coroinha passou mal lá, coitada. Depois ficou tudo certo. Ah, não, essa coisa de leitura ainda, é, lembrei uma, né, que ouvi assim, que é o seguinte, aconteceu. A pessoa, ela foi ler, E e a leitura acontecia, o final da leitura ficava na próxima página. Ela tinha que virar a página Hum, aí de trás. E ela se confundiu, e aí ela terminou de fazer a leitura, ela terminou a leitura antes de chegar no final, pra valer. E daí ela, tipo, desceu, quem foi fazer o salmo já foi subir, e daí de repente ela se tocou que ela não tinha lido tudo. Só que assim, em vez, tipo, ela podia ter deixado, teria sido melhor, sabe? Só que, tipo assim, a sobrinha já tava indo pra cantar o salmo, daí, tipo, ela voltou pra, tipo, ai, gente, desculpa, tipo, pra concluir as últimas palavras. Nossa, daí ficou um negócio assim. ai, meu Deus. Pera aí, que eu só vou ler mais um parágrafo aqui, mais uns Eu falei, três ah, desculpa, versículos. eu disse que isso foi tipo isso. Aí. Ai, ai. Por isso que, gente, assim, ó, às vezes se aconteceu alguma coisa errada, às vezes é melhor você deixar quieto. Porque às vezes quando tu tenta consertar, fica até pior. Então, deixa assim, É, respira. Foi, foi. eu não fui acólito, né, assim, cerimonial, mas você foi. É, teve algum incidente com o Turíbulo? Olha, incidente. É que assim, não chega a ser uma atrapalhada, mas assim, o pessoal vai ficou tomar um susto. Quem mexe com mais tempo sabe que isso é de certa forma normal. Mas daí a gente tava no domingo de Ramos e do nada como tava muito quente a brasa, no que foi colocado o incenso, aquilo levantou uma labareda e ficou fogo mesmo, sabe? Ficou em chamas assim o turismo. Meu Deus, todo mundo, assim, uma galera assim olhando desesperado. E eu só falei pra Colita assim, e a Colita tava no Turibo, ela não serve há tanto tempo, assim, também. Até ela ficou meio assustada. Eu falei, não, só, ó, fecha e vai um pouco mais pro canto, não tá batendo vento. Ela fechou. Mas, é, com Turíbulo, é que eu acho que algumas histórias com Turíbulo eu já, acho que, não sei se eu já contei no outro, mas, o que aconteceu comigo meu foi que ele na mesa simplesmente quebrou uma das correntes, são três correntinhas, né, geralmente, né, que Uhum. seguro, e uma das correntes quebrou. Ficou pendurado. Quebrou. Estourou uma das correntes. E daí ele teve que, tipo, meio que dar um jeito aquilo dali e ficar, tipo, ter que conseguir ficar abrindo aquele turíbulo só com duas correntes. Ele ficava tudo torto, assim, sabe? Daí, naquela missa teve que ser daquela maneira. Eu fui servir em outra comunidade. Servir não, fui participar da missa em outra comunidade. Aí o acólito conseguiu bater o turíbulo na boca do outro, do naveta, que tava com a naveta. Quando eles estavam de joelhos, foi isso? É, foi. Porra, essa eu nunca E tinha fez um visto. bater. Essa eu nunca tinha visto. É E muito o bom, cara. mais engraçado, cara, é o barulho que fez do turíbulo no dente do rapaz. Ele ficava naquele silêncio, né? Ai, não, mano. Ai, essa Aí é. machucou, e até o final da celebração o rapaz tava com um machucado no lábio, assim, tava bem inchado. Imagina, imagina o negócio daquele lá acertar tua cara. Não, essa ser atingida por turíbulo, eu nunca tinha ser atingida dessa maneira por turíbulo, eu nunca tinha visto. É, eu sei que o- tem um acólito lá que ficou desesperado porque ele tava mexendo, no braço fogo, e meio perto tava a sacristia e tinha uma veste do padre pendurada. E daí ele mexendo.
E alguém já tinha falado pra ele, ó, toma cuidado com isso. Ele, não, tranquilo. Deu que ele vai, tô mexendo, só tipo, mexendo ali, arrumo o turimba, pum, voa uma brasinha assim, tum, certinho na festa do padre, aquele buraquinho na É casula, aquela coisa, numa casula. Meu, aquela coisa o quando acólito, dá ele me muita contou, né? recomendação, dá errado. Eu não tava na cena, mas ele me contou, ele disse que ficou desespero, mas no fim, assim, o padre ficou de boa, assim, conseguiram dar o- aonde foi, conseguiram dar uma remendada, assim, não chegou, não precisou trocar, né? Conseguiram consertar, assim, mas isso da hora. Menos mal, menos mal. Menos mal. Não, Tem hum, o dia desse, uma celebração que teve a gente estava comemorando São José até pouco tempo atrás, né? sim, sim. E a comunidade aqui de São José Operário teve a aspersão, né? Da comunidade. Eu acho que metade da água que o padre fez a aspersão foi no rosto e na veste do acólito que tava ajudando ele, que o bichinho saiu Eu já molhado, passei, viu? eu passei por essa situação uma vez. Uma Já vez, uma vez, eu passei por essa situação uma vez, mas foi num sábado santo, né? Eu já era seminarista, daí, só que daí tinha na minha comunidade de origem e daí o pároco, na época, ele tinha um aspersório que era dele mesmo, que era um aspersório gigante, assim, sério. Sério, o aspersório dele dava pra ser, podia classificar como arma branca. Não, sério, não era esses aspersório pequenininho. É porque era daqueles que, sabe, aqueles que tu coloca dentro, não era o aspersório com reservatório, né? Aqueles que você, com a caldeirinha, né? Aham, Só que geralmente é aham. uma caldeirinha, uma caldeirinha, não. Lá era um negócio maior. E o aspersório, cara, assim, pra eu falar pros ouvintes, porque eles não tem como ver, assim, mas eu acho que ele tinha uns 20 centímetros de comprimento, assim, e era uma bola grande, assim, sabe? Tipo, pô, era um negócio grande, assim, realmente. Dava, como eu disse, assim, dava pra virar com arma. É igual uma E daí arma era, mesmo. e daí era nisso. Ele enchia aquilo dali, e daí o que ele armava, que ele puxava pra trás, a primeira era Mas, em mim, desse né? jeito. E depois ele ia pra frente. Caramba. Não, eu terminei assim, pingando, assim, daí veio, veio um outro acólito me entregar uma toalha pra eu poder enxugar um pouco o rosto, assim, que eu tava pingando, assim, a túnica toda molhada, assim. Esse rapaz também foi desse jeito. Eu fiquei com dó dele. Tava frio no dia, à noite, lá na hora da celebração. O bichinho saiu batendo no queixo, viu? Não, o, essa de molhar, minha mãe contou, né, que levou meu sobrinho e minha sobrinha, que são pequenos, numa missa das crianças, né? E daí o meu Uhum. sobrinho ficou meio. Falando, assim, eles gostaram, e o meu sobrinho falou, daí o meu sobrinho assim, eu gostei bastante, só não gostei porque o padre me molhou muito aquela hora, porque teve aspersão, e o padre jogou, só não gostei que o padre ficou me molhando lá um monte. Bichinho de criança, assim, eu vejo o sarro assim deles. Ai, 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 tem cada coisa que acontece que a gente pensa que é história em cima de história, né? não, assim, acontecem várias coisas. Essa de Trapalhadas, eu tenho melhorado um pouco, mas eu era um cara um pouco desastrado, mas de vez em quando tenho das minhas ainda. Daí eu, outro dia, uma certa vez, né, servindo, e daí é, o padre pediu para o álcool pra ele passar na mão antes de começar a preparar o altar. E daí, quem tinha preparado a credência deixou o álcool, tipo, por trás de todas as coisas. E daí eu fui pegar, e no que eu fui pegar o álcool, a minha túnica prendeu no suporte das galhetas. Hum. Eita! Prendendo no suporte das galhetas. No que eu levanto aquilo dali, uma das galhetas vai pro chão e daí quebrou, quebrou uma das galhetas. Era uma galheta de Foi acrílico. mesmo, cara? Só que o engraçado é que assim, ela quebrou tipo só a tampa dela, porque ela era tipo era uma de acrílico
e a tampinha tinha uma cruz na tampa. Daí, tipo, ele quebrou só a cruz. Sei, Daí eu fiquei olhando, só que ela tava tão vedada que até a, a coroinha tava junto, ela falou, nossa, não vazou nada. Ela falou assim. A gente juntou, tiramos ali. Daí, daí depois eu fui ver, e daí eu fui falar, pô, vai ter que colar, né? E de repente eu comecei a reparar na outra galeta, eu percebi que a outra galeta já tinha sido quebrada algum dia, porque ela já tava remendada a outra. Daí eu falei, eu já até tava brinquei. sem. Daí eu brinquei, não, tava remendada, tava colada com o Super Bond, né? Porque ela quebrou. Daí eu até brinquei, eu falei assim, não, Hum, daí depois eu até brinquei, falei, não, eu só quis deixar padronizada as duas. Deixar as duas remendadas com o fica Super igual. Bond. Agora as duas estão remendadas com o Super Bowl, Fica igual. igualzinho. É, tem umas partes que acontecem na, nos preparativos que é muitas vezes, se você não prestar atenção, principalmente na sacristia, né? Acontece muito antes de ir lá para a celebração. Se for, o acólito chegou lá no domingo, aí lá a gente tem um calendário lá na porta da sacristia que tem domingo e a cor, né? Do dia, né? Cor da liturgia lá cor do dia. Aí o domingo tava com o número vermelho e a cor branca. Aí o rapaz preparou tudo vermelho. No vermelho. Botou uns coroinha de vermelho, botou o, Tudo vermelho. tudo. Aí quando a gente chegou, ué, mas tá errado, cara. Não, mas tá aí, tá vermelho. Não, o que tá vermelho é o número, né? O número do calendário, todo domingo, o calendário, o número é vermelho, né? A cor tá aqui é branco, ó. Aí foi correr pra trocar, foi correr. Vamos trocar, vamos trocar. Troca. Tem essas que a gente pode dizer que são quase atrapalhadas, né? Que a gente consegue corrigir em cima da hora ainda, É, assim, às vezes. Sim, é Zé, que tem a gente umas. tem, a gente, no nosso, na nossa comunidade aqui, tem um arco, assim, por cima do crucifixo, atrás do altar, e que é um LED, aí você coloca as cores da liturgia do dia, né? Assim. Aí é só for apertar o LED, trocar o- a toalha do ambão lá, trocar os coroinhas tudinho, ir lá trocando deles lá, que deu bom. Foi alguns minutinhos a mais, mas arrumou. No fim deu certo. E, não, esses dias, né, paróquia pastoral, tava tendo as primeiras Eucaristias, né? E daí a gente tinha sido passado uma instrução para os ministérios de música, que ia ter entrada das crianças antes, que era para tocar uma missa, uma música para entrada das crianças, esperar a última entrar, chegar no lugar, fazer um silêncio e tocar uma segunda música para daí começar de fato, né, e fazer essa entrada com a equipe litúrgica. O que aconteceu? Eu acho que o Ministério de Música ali, não sei se não entendeu ou esqueceu. Beleza, tocando a música, acaba a criança, termina e o Ministério de Música continua tocando. E o Ministério de Música continua tocando. E continua tocando. E a gente não. E daí a equipe litúrgica não entrava, porque pra gente era pra tocar uma música nova. A gente ficou nessa entra. Quando eu vi que tava demorando demais, eu falei, gente, vai assim, vai com essa música mesmo, que não vou tocar Vai. outra. Mas ficou. E daí no fim a gente entrou assim. Toca, toca. Ficou. Mas assim, o legal é que eu acho que imagina que a maioria nem percebeu, assim, mas ficou uma coisa tipo assim, aí pra gente entrar, não vai ter outra música, não vai ter, daí o cara se olhando ali. Aí uma hora eu falei, lá, gente, entra, eu tava cerimoniando, para entra, porque senão a gente vai ficar eternamente aqui esperando outra música. É, fica só esperando. Não, É, e essa com música quando também. mexeu com a música, mexeu com o Ministério de Música e nesses tempos aí tem que estar bem certinho, porque senão dá muito errado, viu? Essas de música, você ouvinte que é músico, vou contar algo pra vocês não fazerem isso. Né? Porque às vezes
que é uma coisa assim, porque às vezes o pessoal, né, uma festa mariana, e o pessoal pensa, né, vou cantar uma música que remeta a Maria no canto de entrada. Até aí não é um problema, né? De certa forma dá pra escolher. Só que, às vezes, só que teve um ministério de música, uma certa vez, no lugar que ele teve a brilhante ideia de cantar com música de entrada Quem é esta que avança como a aurora? Com o padre entrando com uma casula dourada, né? Com o padre entrando com uma casula dourada brilhante. Quem é esta que me avança como brilhante como essa? Pô, não, ele não casou legal, não. A gente tem uma história aqui que diz que isso aconteceu uma vez com um bispo, daí essa eu não estava presente, eu só ouvi, mas que isso aconteceu com um bispo, tem uma vez e o bispo não teve a compostura, o bispo pegou o microfone e isso é música que se toque. Ai, ai. A gente tem um bispo aqui também que ele é doutor em liturgia, né? Então, José Aparecido. Aí ele já entra, quando tem Ministério de Música que tem bateria, ele já pede, ele já olha assim e já fala, sem bateria. Sem bateria, senão nem entra, eu vou embora. Se tiver bateria, aí já dispensa o baterista antes de entrar na celebração. Algo que gera muito material para as pessoas verem também são as transmissões, né? Porque nas transmissões acontece umas. E Sim. uma que eu ri muito foi por um acaso que aconteceu, porque foi um vídeo que eu vi rodar e de repente eu olhei, olha meu ex-pároco, que foi um ex-pároco mesmo que ele fosse diocese por um tempo, mas ele é de outra diocese e daí era um vídeo que ele, não sei se talvez você tenha visto, porque rodou bastante aí, que é um que ele tava, o padre tá falando da cruz, assim, que ele tá falando, porque a cruz de Jesus Cristo, e quando ele fala isso, de repente cai um pedaço da cruz e cai em cima Ah, assim, já na vi, cabeça. É muito bom, eu vi. muito bom. Caramba, cara! Aquele padre foi meu pároco. O padre Adailton Miorim. E daí, meu, é muito bom assim. Ele falou, porque a cruz de Jesus Cristo. Daí cai o negócio. Cai na cabeça. Um Ele, sinal, um e daí, sinal. e daí ele, é no colar direito. Caramba, cara! Mas tem uma coisa né, nessa festa que a gente teve do padroeiro também, que veio um bispo, né? E veio um outro bispo auxiliar aqui da arquidiocese. Primeira coisa que eu olhei foi você falou no último episódio que você estava segurando o. Eu não sei o nome, isso que fugiu o nome, era o cajado lá dele. Ah, Foi você ou foi o Pedro foi o Pedro, o báculo do bispo. Foi o o Pedro. Marco, você segurou que É, segurou o contrário? o Pedro segurou pra frente, porque só o bispo, né, segura pra frente, né, que é É, o poder. Se a pessoa vai segurar, ela segura pra trás. E daí ele é. segura pra frente. Agora toda hora eu tava olhando, toda hora eu olhava pro pacote lá. Deixa eu ver se ele vai segurar certo, deixa eu ver se ele vai segurar certo. Foi engraçado isso. Aí tem esse bispo que ele é mais rígido com a liturgia, né? Com as músicas, assim. Aí tem esse outro que veio já gosta mais da música, sabe? Já pedia, aumenta o som! Eu tava pedindo para aumentar o som lá. Desculpa, era uma missa campal, ele tava pedindo para aumentar o som, fazer barulho. Essas de atrapalhadas, uma que eu falei que esse é o meu medo de futuro como padre, que é uma que era um videozinho também que eu vi na internet, que o padre, ele tá com, ele vai batizar o bebê, ele pega, ele vai na minha batismal, e daí ele tá tentando, ele segura assim, né, e vai jogar água na cabeça, e daí quando ele tá ali, o bebê escorrega na mão do padre e cai na minha Nossa, batismal. que bom!
Daí, daí tipo, os pais, os padrinhos, acordem rapidinho pra colher. E o padre fica de braço aberto, assim, tipo, com uma cara assim de tipo, nossa, que merda que eu fiz. Tipo, tipo, Tadinho. Minha mãe fala que quando eu fui batizado, eu chamei o padre de bobo, porque ele molhou minha cabeça. já era um pouquinho Terminou de maior. molhar, eu virei pra ele. Ah, seu bobo. É, eu vi um hoje também, tá? Pelo Instagram do padre que, na pia batismal, quando, de mergulho mesmo, né? Uhum. Mergulhando criança, e a criança estava gostando, você já viu essa? Quando levanta o Ah, menininho, acho que sim, sim. quando levanta o menininho bate palma, também. Sim, que bom. É muito bom. É bom quando dá umas atrapalhadas pro bom, assim, também, né? Uma coisa que corre, assim, que fica melhor do que o esperado, né? Tipo essa aí do batismo. É sempre bom quando tem esse lado bom, assim, Tem, passando. às vezes tem umas coisas que são. É, que compõem ali, né? Porque na verdade essas atrapalhadas que a gente tá falando da É, maioria é coisa que a gente fala assim, porque não são coisas é, por querer, assim, são coisas que acontecem, né? Porque acontecem, infelizmente, umas coisinhas assim, umas, hum, algumas atrapalhadas, alguns bebês que às vezes acontecem. É, e. aqui na nossa comunidade mesmo, a gente temos 6 comunidades na paróquia, né? Aí Sim. domingo o padre termina uma missa e já vai para outra, né? Sim. Aí ele percebeu que se ele tirar todo o paramento dele e for para outra para vestir o paramento, vai demorar mais ainda. Aí ele já entra no carro paramentado, sabe? Sim, E sim, vai, sim. para não perder tempo. É tipo distância de 2, 3 quilômetros cada comunidade. Aí diz que um dia passou, parou sim no trânsito e a polícia olhou para ele. Aí olhou sim, ele todo paramentado, né? Ele já é de chamar a atenção, assim. Ele é bem altão, ele tem quase 2 metros, né, lá de Guiné-Bissau. E o policial ficou meio que olhando assim diferente para ele. Aí ele abriu o vidro e falou: Eu estou. Como é que foi que ele falou? Eu estou em diligência para outra missa. Legal. Essa de ter que de ir direto para a mentada, eu já fiz algumas vezes a pastoral também, que às vezes, dependendo do dia, às vezes o padre só fala assim, vamos assim mesmo, a gente entra no É, carro dessa maneira e vai na correria para chegar a tempo para outra missa. E não, e, eu- e uma história que eu vi, vai ser um pouco mais trabalhada, uma história um pouco mais mais sem noção, assim, mas dá pra gente rir um pouco. Mas é, de novo, para vocês não terem essas ideias, tá? Mas assim, numa certa comunidade, né? É, não vou dizer exatamente aonde, porque para não entregar, mas é, era um dia do martírio de São João Batista e resolveram, né? E era o padroeiro do local, São João Batista. E resolveram fazer uma espécie de uma encenação da missa, coisa que já não deveria ter, né? Mas quiseram fazer. Mas daí o ápice é que quem estava fazendo o João Batista, o João Batista era um diácono, né? E eis que, né, João Batista vai lá condenado, e dali sai e de repente seu veia faz assim: ai, 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 cortaram a minha cabeça. representação digna E de daí, Oscar, né? e daí depois entraram com uma bandeja com um repolho, como se fosse. E daí quem já usava óculos, botaram o óculos no repolho, que era a cabeça de João Batista.
Passando mal, velho. Ai, ai, caramba, velho. É, essa encenação foi digna de Oscar, digna de Não, Oscar. não. Ai, 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 cortando minha cabeça. É que nem aquele videozinho. Esse daí é quase naquele videozinho daquele. Não sei se tu viu aquele videozinho do galo na hora da leitura do Evangelho. Eu ia falar isso na hora que tu falou do. Cocorocó! E o galo cantou. Ainda bem que eu não tô no lugar dele, eu ia perder a concentração total. Não Ah, tinha eu ia como. rir. Eu não ia ter como manter a seriedade, não tem como, não dá. Não dá, tem hora que. Tem hora que tudo tem limite. Tudo tem limite. Não, é. Ai. Ai, ai. Cortaram minha cabeça. É, isso aí foi digno. Mas, não, tem umas coisas assim que acontecem, assim, mas, umas loucuras, assim. E não é meio atrapalhado, mas assim, a gente riu um pouco, assim, principalmente depois, assim, mas da hora. Sábado Santo eu fui ajudar um padre em uma comunidade lá, e ele é um padre que já tá aposentado, assim, é um frei, ele tem mais de 80 anos, só de sacerdócio ele tem 56 anos. E daí eu fui lá, né, dando, e, e daí ele tá morando perto da comunidade que eu tava ajudando, né, fui ajudar justamente até um pouco porque eu, esse padre saiu Deus foi ajudar ele. E daí, como ele é mais de 80 anos, a comunidade tem uns 100, a localidade, digamos assim, faz uns 100 anos mais ou menos que começou a ser povoada. Então, quando chegou, ele estava lá na oração eucarística, e quando chega na oração da memória pelos mortos, ele começou a lembrar de todo mundo. E começou a Memória lembrar. boa, cara. E começou a lembrar de família, a não sei o quê, a família tal, e a família tal, e os indígenas que moravam aqui antes, e a família tal que doou o terreno da igreja, tal, 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 idade, e a gente ficou meio, caramba, esse homem não vai parar de lembrar de nome de família nunca, e foi. Cara, eu acho que assim, ó, eu não sei se foi tanto tempo, porque eu não fiquei marcando, mas é a sensação que foi que ficou pelo menos uns 5 minutos lembrando o nome de família, sabe? Das famílias da localidade. E era o comentário de todo mundo depois no final. Eles falaram assim, nossa, foi tudo muito lindo. Foi muito lindo, celebração, tudo. E foi bom. Você falou assim, a única coisa é que eu achei que o padre não ia parar de falar aquela hora. Ele começou a lembrar das famílias que construíram o local, tudo. Mas uma coisa é certa, a memória dele tá boa, né? Agora tá bom. É, As comunidades menorzinhas assim, deve dar muita atrapalhada que a gente não fica sabendo, né? Deve dar muita história boa. às vezes acontece. É que às vezes tem algumas coisas que só a gente percebe, só que, tipo assim, tá um pouco mais antenado mesmo, percebe? Principalmente às vezes alguns errinhos de leitura, assim, tudo que muita gente nem percebe, assim, mas É, a gente que tá mais antenado, a gente que tá servindo, e daí a gente tem que se segurar pra não. O meu reitor até brincava que ele falou que ele ia instituir um novo teste para ver se está preparado para ser ordenado, que seria o teste de impassibilidade, ou seja, ver se consegue se manter sem rir diante dessas situações, assim, manter a compostura, porque tem umas horas que é difícil. Tem umas horas que é difícil. é difícil. É que nem o outro dia aqui no binário, e daí assim, veio tudo, né? Passou. No santo, veio oração eucarística, tudo, todo o rito da comunhão, tal, tal, tal. Daí chega lá na hora da fração do pão e o músico, na fração do pão, né, daí, aqui daí quem puxa o cordeiro é sempre o Ministério de Música, na maioria dos lugares assim, né? Ele foi cantar, ele começou a tocar, e ele, santo, santo, santo. Oh,
E meio que fechou o olho e ficou, né, todo mundo meio que dando uma olhada assim. Daí ele meio que. Ele só se tocou que tinha alguma coisa errada quando o outro músico não acompanhou, porque estavam dois tocando junto, quando o outro não acompanhou, e daí o outro falou, eu cortei Nossa, cara. e corri. Ele falou que deu um. É que ele falou, daí depois ele explicou que isso que ele faz, que ele falou, porque ele tava seguindo as cifras no celular. E realmente ele, tipo, vai passando. E ele falou que travou, e daí no fim que, tipo, e daí geralmente ele passa e ele deixa pra tela não bloquear. Só que ele falou que acabou bloqueando a tela, e no que ele desbloqueou, voltou, a cifra que tava, ele começou a tocar, e abriu na cifra do Santos, sabe? E ele começou a tocar. E ele nem começou a tocar e cantar, assim, nem esqueceu, que ele foi passando na ordem. Não, mas as coisas nunca deu problema. Eu só vi essa coisa de Gente, ver vídeo, eu vi um videozinho que era eu presenciei, mas era de um. Nem era no Brasil, assim, mas tinham feito tipo uma mesinha com pães, assim, com as de ofertórios, e o padre e o cachorrinho entra, cata um pão e sai correndo. sai correndo. Aqui, eu também só vi muita coisa no Instagram, assim, queria relatos de alguém que presenciou alguma coisa do vira-lata caramelo. É, esse ser quase onipresente, É, esse ser mítico do Brasil. faltar energia também, não chega a ser uma atrapalhada, é um acontecimento, né? Mas aí faltou energia, aí a primeira coisa que o músico fez quando faltou energia foi subir o volume dos microfones, pensando que tá mesmo acabando a luz, ele Ele achou ia que era só o enganar. som. Aí, aí ele, tipo, ele apagou todas as luzes e tal, tudo, e ele subiu o volume da mesa de som, assim, tá? Fica do lado, né? E brabo de certo. Quando voltou tudo, Tudo zoado. voltou tudo rachando, microfonia, tudo. Eu tenho. O que eu vi com luzes uma vez que era a pessoa. É que era pra pessoa apagar uma luz. Só que ela errou a chave. Desligou a chave geral. Era pra apagar uma luz específica. Ela, pum, de repente apaga tudo. Ela ficou olhando aquele choque de tipo, o que que aconteceu? Daí assim de novo, daí voltou assim. Ai, ai. Aí esse do LED, né, que eu te falei do LED que a gente tem no altar, aí quando acaba a luz e volta, ele fica no modo strobo, né? Fica piscando todas as luzes, todas as cores, bem rápido, né? Aí o cerimoniário sempre tem que estar com o controle no bolso ali para, se Senão vira acontecer, já desligar rápido. senão a missa vira uma rave, né? Daí. Virou rei. O Deus piscando ali. Ele Ai, tentou desligar e não conseguia. Ele tentou desligar e não conseguia. O problema no controle era aqueles controlezinhos bem frágilzinhos. uhum. Tentou desligar, não conseguia, tentou desligar, não conseguia. E acabou que teve que desligar lá no disjuntor mesmo, a chavezinha para desligar o Desliga LED, senão tudo ia depois. virar uma rave. Desliga tudo depois eu resolvo. É. Hum. Mas deixa eu ver. Ainda relacionado com leitura, uma vez uma que eu vi assim que foi engraçado. É porque aconteceu. Não sei o que que deu assim acho que o leitor se confundiu. E, e daí. Eu acho que talvez. Eu não sei se talvez porque ele tava com a cabeça um pouco na quaresma, a gente já tinha entrado no tempo pascal e tinha o Glória. E só sei que, de repente, assim, o leitor da leitura subiu antes, sabe? E daí rolando Glória. E daí
Ele não quis descer, e daí ele ficou todo o tempo no Glória, ele ficou parado na frente do ambão, sabe? E o Glória acontecendo, daí o padre fez fez a oração do dia, aí começou a primeira leitura. E ele o tempo todo lá em cima, assim, que ele subiu cena demais, assim. Ele ficou. Depois ele veio lá, desculpa. Eu falei, não, tranquilo. Eu falei, bom que tu fez o mais certo, já ficou ali em cima mesmo, que com a subida e descendo era pior. Ele ficou. Mas foi Se engraçado assim que descesse ia ser pior. ele parou lá e ficou, daí ainda teve todo o Glória, ainda tudo, daí veio. Ele, acontece muito também na hora da oração da Assembleia, né? O pessoal ultrapassar a oração e já ler a parte do padre, né? Sim, sim. Isso, O isso, leitor. isso. Direto o padre tem que falar: essa é a minha, essa é a minha, essa é a minha. Essa é a minha parte. Não, e essa coisa de fazer umas leituras e, e às vezes não consegui num certo lugar, né? No seminário uma vez, daí tinha as preces, e as preces do livro, né? Era daquele, de um livro, talvez alguns ouvintes conheçam, não sei se conhecem, mas é a Comissão Episcopal Portuguesa, eles têm um livro de preces. Em alguns lugares a gente usa, já que no Brasil a gente não tem um assim. E daí lá tem as preces prontas para cada dia. E daí, e daí era a leitura no seminário. E daí uma das peças chegava lá. Pelas senhoras que limpam que limpam a nossa igreja. Mas que limpava a capela do seminarista. E foi o próprio seminarista que limpava a capela que acabou rezando essa prece. Pelas senhoras que limpam a nossa igreja. Tem dessas. Tem dessas vezes. Acontece. Acontece. Hum, hum, é, é. Mas no seminário rola muito dessas atrapalhadas assim, ou é mais uma coisa mais Acontece uma ou certa, outra. assim? É que assim, primeiro, assim, a gente, vamos ser sinceros assim, seminarista é meio debochado. Daí, pelo menos, seminarista é meio debochado. E daí, no meu seminário, pelo menos, nos seminários aqui da nossa diocese, tem um agravante para nossa luta de tentar manter a seriedade. Que é o quê? As capelas, elas são organizadas em dois coros. Então, a gente fica sentado, boa parte, né? Nas celebrações, né, nas orações, leituras, tirando nas partes principais da missa, que daí a gente vira para o altar, nos outros momentos a gente fica olhando uns de frente pro outro. Ou seja, se acontece qualquer coisa Cara, do outro lado, tu vê tudo, sabe? não ia dar certo, não ia dar certo. Então, e daí, às vezes solta. E daí, às vezes, a gente, como qualquer pessoa, às vezes a gente se perde, às vezes a gente fica cansado. Eu soltei uma pérola no passado. Daí não foi durante um momento de liturgia, mas foi no momento de oração do terço. Eu, né, tipo, e eu puxei uma das dezenas e eu terminei a dezena. E sei lá, cara, a minha mente viajou de uma maneira, de uma maneira assim, ó. E sabe quando viaja tudo? E daí parou, e daí ficou um silêncio, sabe? E daí pra minha cabeça ficou tipo, ah, eu falei assim, eu acho que eu rezei a última Ave Maria e não puxei depois, né? E daí eu puxei Glória ao Pai e ao Filho. E daí eu percebi que todo mundo olhou com a cara. E daí acontece, eu já tinha rezado Glória, tinha rezado Ave Jesus, aquela ladainha que veio da revelação de Fátima. E o outro seminarista só tava esperando ele ia puxar o próximo mistério, e do nada eu puxei o Glória de novo. Não, eu queria É, morrer, cara. Eu queria morrer, cara. Acontece. mas aí foi um erro por excesso, não foi por falta, né? Foi por isso, mas é que assim, ó, meu, a minha mente desligou de uma maneira. Sabe quando tu tá assim, de repente, assim, pum,
tua mente some assim, tu não sabe o que tu tá fazendo, daí, eu não sei, sabe, em questão de segundos você me e eu puxei as orações, mas eu não lembrava de ter puxado aquelas orações. E daí. Não, isso acontece, que nem essa coisa. E a mesma coisa, assim, às vezes um errinho de leitura, como a gente falou, às vezes errar o, errar às vezes uma pronúncia, alguma coisa. Até no outro, no, acho que na primeira versão a gente até contamos um pouco dessas histórias, né? O Pedro contou, mas também de quando eu seminarista, eu também contei do Abdinego, né? Que era o Abdênago que virou Abdinego, né? Do Paráclito que virou paralítico. Então, às vezes Mas, acontece. mas lembrando para os ouvintes aí também que só acontece isso porque participa, né? Porque vai para a É, celebração, vai participar. Só é, acontece isso porque para que vai, né? então, assim, a gente tenta sempre parar com todo carinho, né? Eu acho que é entender um pouco a gente saber rir um pouco de si, e também, às vezes, assim, e eu acho que pode servir também para alguns que às vezes ficam com muito medo, tipo, ah, nossa, e se eu errar? Ah, cara, é claro que a gente não quer o erro, né? A gente quer fazer. É. Mas também se errar, não é o fim do mundo, não se desespere, não ache que você vai ser crucificado, não quer dizer que porque uma vez você errou numa leitura que você não pode mais fazer leitura na missa. Não, calma, se prepara com mais calma, na próxima vez faz de novo, com mais calma, tranquilo, acontece assim. Então, assim, acho que serve um pouquinho assim, pra gente aprender a rir de nós mesmos, a gente brincar, sabe? É, e porque tem um pessoal assim que às vezes se martiriza muito quando comete um erro também, né? Então, Uhum. eu digo assim, se você é assim, também não seja assim, vai com calma, né? Então, assim, ó, pra vocês verem que todo mundo comete os seus errinhos de vez em quando, né? A gente tenta. Depois de não somos robôs, né? Somos humanos, então às vezes a gente tem as limitações, às vezes pelo cansaço também, né? Então, pelo cansaço, eu chego ali, daí né? Por mais que tenha me preparado antes, mas às vezes pelo cansaço de vai ler ali se babaca com alguma coisa, ou nervosismo, né? Ou nervosismo, e daí às vezes já é, se perde um pouco. Porque essa do nervosismo, uma clássica que eu vejo é que às vezes a pessoa pegar o microfone e já tá ligado, e ela desliga o microfone. Então ela desliga, daí ela começa a É ler, tá para ligar de. ligado, daí ela liga, fica no liga, desliga, fica no liga, desliga, liga, desliga. E daí se Aí fica aquela. Aí pega o microfone e fala assim, fala perto, assim. Mas eu acho que ele tá desligado. E o microfone tá ligado, né? Acho que ele tá desligado. E Não, todo mundo tá ligado. tá ligado? É, assim, às vezes acontecem umas coisinhas assim que. Tem um padre que ele me. Minhas filhas são, né? Elas Aham. morrem de medo de. Ela fala, ai, se errar, se errar, é igual tu falou, finge que não aconteceu, faz carão, olha pra frente E continua. e bola pra frente. É, Se errou, vai lá, continua. Se derrubou alguma coisa, junta rapidinho com calma, continua e segue. E tem isso assim, né? Então, é não deixar isso virar um. Também esses probleminhas não virarem uma coisa maior do que a celebração como um todo. E também, às vezes, não ficar tão paranoico em, tipo, que eu não posso errar, que às vezes eu acabo não vivendo a celebração, né? De ficar tanto assim, tipo, ah, nossa, e ficar. Não, assim, a gente tem que. Por isso que é bom a gente fazer os ensaios, se preparar, mas justamente pra gente. Não só pra gente fazer certo, mas pra gente fazer com naturalidade. E daí poder vivenciar na celebração. Porque se eu fico muito preocupado se eu vou errar ou não, cara, a gente não vivencia, acaba não vivenciando, né? Acaba ficando é, o. você é igual você falou, tem que estar bem informado e bem informado também, né? É isso. E E daí, ensaiar. daí, daí respira, assim. Isso às vezes aconteceu. E daí o. Só pensei, eu vou contar só uma última história que um padre me contou, que disse que aconteceu com ele quando ele era seminarista ainda. Ele foi num mosteiro e as
as monjas, ou moça era feminina, as monjas, é, a missa ela era pública, no domingo, e elas daí preparavam tudo para todo mundo comungar em duas espécies. E recebia, né, a hóstia e bebia do cálice. Então elas colocavam, enchiam o cálice, colocavam bastante. Só que o Smith falou que aquele dia acabou acontecendo que não foi muita gente na missa e sobrou muito vinho no cálice. E ele falou que ele, como seminarista, ele tinha ido ajudar, porque ele estava com o reitor dele, eles estavam fazendo um retiro nesse mosteiro, e o reitor dele tinha presidido a missa. E daí ele tava com aquele cálice. E ele ficou assim, e ele foi. E deu que ele vai subir pro presbitério de novo, ele tropeçou na túnica com aquele cálice. Não. E daí, só que ele falou o quê? Ele falou assim, meu, ele numa de tipo assim, eu não consigo, não posso derrubar pra frente, ele meio que jogou assim, virou pra ele, sabe? E daí ele falou que foi uma coisa impressionante, que todo o vinho, o sangue de Cristo, caiu tudo na veste dele, sabe? A veste dele ficou vermelha, mas não caiu uma gota no chão, sabe? Daí eu brinquei com ele. Então você Ó, foi. Daí eu até brinquei com ele. Então pois a gente é. pode. Daí. Esperto e uma providência, né? Que não caiu nem pingo, né? Porque você não pode nem secar com qualquer coisa, né? Teria que secar com os panos É. litúrgicos. E daí eu só virei pra ele, quando ele me contou isso, eu falei: agora a gente pode dizer que você foi literalmente lavado no sangue de Cristo. Boa, É, boa. São poucos para dar esse é. testemunho. Mas tá bom. Leonardo, vamos encerrando aqui? Vamos para. Acho que já tá bom, já tá. Deu mais de uma hora de gravação. Deu história. Beleza. Não ficar. Ah, então é isso, galera. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Então, Leonardo, o que você tem aí de dica? Eu tenho aqui um manual que minhas filhas ganharam quando fizeram o curso de coroinha. Então, é o Pequeno Manual do Católico. As atitudes práticas na missa, nos sacramentos e outras obrigações. É um pocketzinho, né, um livrozinho de 40 e poucas páginas aqui, da editora Permanência. É bem legal, ele é escrito em perguntas e respostas, assim. O que faz, o que não faz, o que acontece, o que não acontece. E vai livrar muita gente aí das atrapalhadas na missa aí. Realmente, isso ajuda bastante. Ah, e. Bom, deixa eu ver o que eu vou dar de dica. Bom, eu não tenho uma dica relacionada assim sobre questão de missa, porque outros momentos que a gente já falou de liturgia, acho que eu já dei um monte de dica aí sobre coisas de livros pra missa, tudo. Então, vocês olhem aí, já várias dicas. Mas, então, eu vou dar. O que eu vou dar de dica é o último filme que eu assisti, e que foi Guardiões da Galáxia 3. É, quase Bom, manjada, mas é muito bom mesmo. Fechamento perfeito da trilogia. James Gunn, então, se alguém tá um pouco na dúvida, porque os últimos filmes da Marvel não estavam sendo muito bons, mas esse foi excelente. Guardiões da Galáxia 3 foi muito bom. Então é a dica que eu deixo pra vocês. Ah, considerações finais, isso aí Leonardo? é formação e informação que É nunca é isso aí. demais. Então, pra quem quiser nos seguir, né, Leonardo, lá no Instagram, no arroba Isso. Só seguir lá a gente lá, Café Católico. café.católico. A gente não conseguiu o domínio Café Católico, a É. gente usa o café.católico, quem sabe um dia a gente consegue. Eu vou comprar o domínio Café Católico. É, então, contem as nossas histórias também, as histórias que vocês vivenciaram ou presenciaram, ou aquela história que aconteceu com o amigo do primo do teu vizinho, que na verdade é a tua história e você tem vergonha de contar, conta também pra gente. E mande para nós testemunhos também. E a gente recebeu um testemunho lá no e-mail, que uma jovem que, né, mandou e-mail, ela já havia mandado uma mensagem ano passado para nós, falando que o podcast havia ajudado ela a tomar a decisão de entrar para a Igreja Católica, que ela tinha sido criada numa família evangélica.
E daí ela mandou mensagem, mandou foto, né, dizendo, mandando a foto do batismo dela, porque nossa última vigília pascal ela foi batizada, né, e agora ela é católica, Laura. Ah, É, então, de abraço para Laura, que mandou esse mensagem para nós no bem, nosso Laura. e-mail. É, então, que Deus possa ah, abençoar. E se vocês tiverem outros testemunhos, compartilhem com a gente também. Isso sempre nos alegra e nos motiva muito. Tá bom? Então, é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.